paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma alegria novamente estarmos aqui, tratando de igreja triunfante. E hoje nós, inicialmente, tínhamos dado um título, que era como podemos ver o reino de Deus, ou como vemos o reino de Deus. E ontem, verificando a palavra, próximo da meia-noite já, estava aí incomodando a Irene. Antes da gente, né, falar sobre como vemos o reino de Deus, vamos falar como estão os nossos olhos, né? Se nós estamos com os nossos olhos sãos ou enfermos. E eu queria fazer isso juntos, né? Nós podermos fazer essa, identificar, né, essa essa realidade aí, se nós estamos enfermos, com os nossos olhos enfermos ou sãos. O primeiro texto que eu tenho, em Mateus capítulo 7, versículos 4 e 5, ele diz o seguinte: Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós estamos falando de um olho que está com a visão distorcida em decorrência de pecados. E o assunto é sempre esse: o que nos impede de fazer as coisas, de prosperar, de ver Deus, de adorar, de fazer as coisas como realmente devemos, é o pecado. O pecado, ele representa aqui, é representado pelo argueiro ou um cisco no olho do nosso irmão e uma trave no nosso. Então, aqui nós estamos reunidos, né, como família, todos têm ministrado a palavra de Deus, e a pergunta do Senhor Jesus é: como reparas tu no cisco no olho do teu irmão se no teu você tem uma trave? Como é que você vai poder ajudar o teu irmão se há um impedimento tão grande para que você veja as coisas como elas de fato são, né? Como é que eu posso ministrar tendo uma vida pecaminosa ou tendo pecados que têm feito parte do nosso dia a dia? Como fazer isso, né? E na verdade, eu preciso tirar em mim primeiro a trave, primeiro aquilo que me impede de ver como de fato eu preciso ver, né? E certa vez o Senhor também, né, na verdade, no Apocalipse, né, no capítulo 3, versículos 17 a 19, o Senhor fala com o pastor, né? Eu quero que você entenda que tudo bem, ele era o pastor da igreja. Não, vamos pensar que todos nós somos sacerdotes. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né, por Deus para anunciar as suas virtudes, né, as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E nesse capítulo 3, ele diz para aquele pastor, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, cego e nu. Então, este texto, ele assusta a gente,
né? Ele assusta porque era um pastor, alguém que tem a função de conduzir um povo. E o Senhor Jesus disse: como é que um cego, né, pode conduzir outro cego? Os dois vão cair, os dois vão tropeçar e cair no buraco. E quando ele diz isso, né, quero me ater mais ao cego e nu, é, justamente porque estamos tratando de visão. Cego é uma pessoa que é privada do sentido da visão, quer dizer, não vê, ele está com a visão distorcida. E para que eu possa ver, eu preciso tirar os impedimentos. Não adianta, não tem, sabe, é muito simples, o Senhor explicou isso de uma forma simples. Você é cego. O que acontece? Essa igreja de Laodiceia, ou Laodiceia em si, era uma cidade próspera. E ali as pessoas, vamos dizer assim, tinham condições boas para viver. E o pastor lá estava na boa, né? Porque não faltava nada daquilo que supostamente é tudo que se faz necessário. Mas, novamente, somos chamados pelo Senhor para ver o que realmente é importante. A gente percebe, e também já pensamos assim, e não vamos excluir, não. A pessoa está bem, então significa que Deus está bem financeiramente, então Deus está abençoando a vida dele. Ou essa é uma pessoa rica. E não é assim que Deus vê. Então, se não é assim que Deus vê, estou errado. Estou vendo errado. Os meus olhos não estão me conduzindo corretamente. E a palavra diz, né, que se os meus olhos são bons, todo o meu corpo terá luz. E tem a questão do nu, né? O nu é uma pessoa desprovida de qualquer vestimento. Ele é desnudo ou despido. E aqui entra uma parte que nos aperta mais ainda. Olha só. O que, na verdade, ou normalmente acontece, é que nós procuramos esconder aquilo que é feio em nós, né? Aquilo que já a gente sabe que está errado. A gente procura esconder, essa é a verdade. Só que o Senhor diz que isso está nu, né? Ou seja, não há vestimenta para esconder algo que é errado. Não tem como. Porque em outro verso ele também diz que aquilo que está em oculto aparecerá. Não ficará sem ser revelado. Então, o Senhor, em seguida, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que sejas rico, e roupas brancas, para que te vistas, e a vergonha da tua nudez não seja manifesta, antes que isso aconteça. E unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, a necessidade de nós ungirmos com colírio, a necessidade de trocar as vestes, a necessidade de cuidarmos de nós mesmos antes que isto se manifeste e as pessoas vejam a nossa vergonha, né? Então, se ele está dizendo que eu preciso de colírio para que os meus olhos vejam, significa que os meus olhos estão enfermos. É o que eu penso. Os olhos, para que eu preciso deles? Justamente para que veja, para que me conduza de forma correta, para que eu não caia.
para que eu não seja levado, né, a passar vergonha, sofrimento, cair, feridas e etc. E o Senhor diz isso para ele, diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Então, diante disto que o Senhor está dizendo, ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, amados, novamente eu lembro que o Senhor Jesus estava falando com um pastor, que um pastor precisava de arrependimento. Aqui no outro verso que nós lemos, ele fala que nós precisamos tirar a trave que está no nosso olho para poder conduzir o outro, né? E a questão é, como é que eu vou fazer isso? Eu não quero me aprofundar, ficar muito com detalhes, porque, na verdade, a gente precisa entender o sentido daquilo que o Senhor quer nos dizer para que a gente vá e faça, para que a gente tome uma atitude para tirar esses impedimentos, seja trave, seja cisco. Uma vez que eu conduzo, que eu sou pastor, eu preciso tirar primeiro de mim, aquilo que me impede. Amados, não é, às vezes a gente pensa, né, que, de mim não. Eu vou dizer, amados, é difícil escapar disso aqui. É difícil escapar de não ter o cisco nos nossos olhos. Às vezes é um tipo de pecado, e pecado às vezes que você nem imagina que é pecado. Esse é o problema. Você não consegue perceber, como aquele pastor não conseguia. Ele não conseguia perceber por quê? Porque era algo que ele, vamos dizer assim, ele não tinha a percepção, não tinha a sensibilidade de perceber que aquilo era um problema, né? Ah, é aí que o Senhor vem e fala: olha, tem problema. Então, às vezes, é um julgamento, às vezes é uma dureza. E quando eu falo isso, irmãos, não pensa que eu estou falando de vocês, não. Falo de mim mesmo, né? Então, às vezes, a gente é mais duro, ou às vezes é mole demais. A questão é, tem um meio termo, tem a visão correta, tem aquilo que é a porção certa. E isto só acontece através do colírio que limpa os nossos olhos. A palavra de Deus, ela é a água que lava. Ela é espírito que vivifica. Ela é aquela que tem o poder de nos levar a, primeiro, ver o impedimento. A outro pensamento errado é assim: nossa, eu estou abafando, né? Porque eu faço isto, faço aquilo, e escondo algo, né? Ninguém está vendo. Errado. Dá para ver, dá para saber. Este pensamento é errado. Se tem alguma coisa em nós, vamos fazer o que Jesus disse. Olha, tira isso, tira esse cisco, tira essa trave. Eu tenho o óleo, eu tenho o colírio, quer dizer, colírio, que vai fazer com que os teus olhos vejam. Então, até aqui eu creio que estamos entendidos. Agora vamos à forma de fazer isso. Às vezes tem coisas que a gente deixa de fazer pensando que não tem problema, e tem problema, né? Então, vou dizer algo que parece cansativo, mas que a gente tem necessidade de fazer isso. Olha só. O que devo fazer, então, para os meus olhos, para que os meus olhos vejam? Então, preciso primeiro estar decidido
a fazer o que o Senhor ordenou. Ou ele é Senhor ou ele não é Senhor. Se ele é Senhor, o que ele diz não é uma opção para mim obedecer ou não. Se eu tenho sensibilidade, é para obedecer. Porque a primeira coisa, entender que, primeiro, ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele quer que tenhamos valor. É necessário, né, um servo de Deus que tem um tesouro, que é a palavra de Deus. É necessário que ele seja alguém que possui, a palavra fala em outro lugar, tesouro com coisas antigas e coisas novas. Né? Então, é, é necessário que a gente leia, medite diariamente na palavra de Deus. Então, este é um caminho. Como é que eu tiro a trave ou o cisco? Eu preciso identificar na palavra o que é que Deus reprova na minha vida. Primeiro na minha vida. Primeiro na minha vida. Não devo ter o pensamento do diabo, do inferno, de que esse probleminha é um probleminha. Ele é um problemão sempre. Quando eu vejo uma coisa errada, quando eu vejo uma coisa errada, não, uma coisa da forma errada, irmãos, isto nos leva a erros e mais erros e mais erros. É um abismo chamando outro abismo. Porque eu estou vendo errado. Eu tenho a visão de Deus errada, eu tenho a visão do meu irmão errada, eu tenho a visão do reino errada. Porque a minha visão está distorcida. Então, isso é um problemaço. Então, aquilo que está em nós, que seja porque nós tivemos situações na nossa vida e tal, mas que mexe, que na verdade é botado para fora, ele faz parte daquilo que é a tal da trave. Ele me impede de ver, por exemplo, espírito de autocomiseração. Olha, ei, eu sou um coitado. Tal. Meu, está todo mundo vendo. Né? E com esta visão, eu não vejo nada. Isso me impede de receber o reino, de tomar posse daquilo que o Senhor deu a vida para me dar. É forte, irmãos, é forte. O Senhor deu a vida para que eu vivesse o reino que ele conquistou para mim. E a visão errada, o cisco, a trave, me impede de eu alcançar isso. Eu vejo Deus, não é tão bom como eu acho que é, não é tão poderoso. Amados, é simples. Se você. A gente que lida com o povo, você percebe claramente que a pessoa duvida que Deus o ame e tenha o cuidado de amar, de abençoar a vida dele. Ele ora, mas para ver se vai dar certo. Isto é a visão errada. Isto é, a pessoa está ainda com impedimento nos seus olhos. Então, leva a erros atrás de erros. Ela não será feliz, amado. O ver errado impede que eu seja feliz, porque eu, sabendo, tendo em mim a verdade de que Deus me ama, eu sou feliz, amém? Eu posso ter dificuldades, todos temos, mas a gente sabe onde ir, a gente sabe. Ora, se eu sei aonde ir, sinal que eu vejo, meus olhos, pelo menos estão vendo, né? Quase perfeitamente. Né? Então eu sei onde ir. Agora, quando os meus olhos realmente
não vê em Deus, que esse é o grande problema, como Deus é. O seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua graça. Se eu não consigo ver isso, então realmente eu não posso alcançar a vida abundante. Mas não é que Deus não quer, Deus quer. Então eu preciso tirar isso. Então é tão importante que eu realmente tenha a minha vida com uma certa disciplina. Às vezes a pessoa não gosta de ouvir muito isso, porque parece algo, sei lá, de obrigação, cansativo, não sei. Mas o fato é que quando eu entendo a minha necessidade, então eu certamente eu vou me dedicar a meditar nessa palavra. Salmo 1, né? Não precisa falar. Procurar decorar alguns versos, né? E decorando a palavra. E a parte que às vezes pode ser, bem, não sei como é que vocês podem interpretar, mas eu vou falar assim mesmo, que eu preciso, estou falando porque eu preciso. Então, ter uma lista das obras da carne, ou seja, dos pecados. Quais? Aqueles que a Bíblia fala, que são problemas, que são traves. Eu preciso dessa lista. E essa lista não é apenas ter uma lista com, por exemplo, porfias, e a pessoa não tem a compreensão do que é porfias, não sabe o que é. Então, eu preciso ter a lista e preciso que essa lista tenha, vamos dizer assim, a definição do que isso representa. E eu tendo essa lista, tendo o que representa, então eu tenho condições de identificar qual é a minha transgressão, né? Onde eu estou transgredindo, aquilo que está impedindo que eu veja as coisas como de fato elas são. E no final do dia, todos os dias, amados, nós vamos lá, identificamos aonde nós fomos transgressores da palavra de Deus e vamos confessar isso. E como que nós vamos confessar? Vamos confessar com o coração desejoso de não cometer isso novamente, porque não é bom, porque me faz mal, porque me faz entender as coisas de forma errada. Então, eu pego essa lista, eu tenho a lista, não está completa, porque a gente vai trabalhando aos poucos, corrigindo. Final do dia, eu olho para a lista, vou olhando e vendo como é que foi o meu dia, aonde eu fui transgressor daquilo que o Senhor me, me ordenou que eu não fizesse. Então, eu preciso ter olhos que me mostrem quem eu sou. Eu preciso olhar para mim e conseguir identificar aquilo que não é bom. Como é que eu vou conduzir outro cego se eu estiver cego? Eu preciso ir lá e achar aquilo que me impede de alcançar a vida abundante que o Senhor me diz. Então, nada do que eu posso, assim, tirar do nosso coração do entendimento de que uma coisa, isso aqui não tem problema. Abriu o diabo, ele enfia a cunha. Para quê? Para que ele abra uma brecha e assim abra uma porta. Então, eu preciso fechar essa brecha. Eu preciso disso, porque isto vai me fazer mal.
eu vou amargar aquilo que não precisava. Não precisava. Se eu visse antes, se eu confessasse, olha só, eh, assim, os pecados eles levam à destruição. E eu quero ler para vocês Salmos 32, 3 e 4, numa linguagem nova tradução da linguagem. Diz assim: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Como o sereno que seca no calor do verão. Então, Davi, ele experimentou o pecado e experimentou o sofrimento, as dores nos ossos, experimentou a questão de não confessar o pecado por um tempo. Então, como é que eu vou confessar o pecado se eu nem estou identificando como pecado? Então, vai me prejudicar. Olha só, em Salmos 32, 5 diz: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu me perdoastes todos os meus pecados. Mas houve um sofrimento grande até que ele confessasse. Como vocês viram, o choro, o cansaço. Então, eu preciso, se não for uma lista, eu não sei como é que cada um pode fazer, mas para mim, é a lista. Vamos acrescentando, vendo, para poder confessar, para que isso não traga à minha vida um peso, um fardo, um choro. Às vezes o cristão está desconsolado, está triste, mas ele só está nesta situação porque o pecado levou a isso. Não fez o que o conselheiro maior, o nosso Senhor, não falou para fazer. Simplesmente foi desobediente. E aí há um preço a ser pago. Então a gente deve buscar o perdão divino. Só o fato, irmãos, de nós termos o sangue de Jesus como purificação dos nossos pecados, isto já é uma dádiva tão grande, porque é um amor de Deus. Olha, por que é que eu tenho que ser perdoado? Qual é a obrigação que Deus tem de me perdoar? Mas Ele é bom. E quando eu me achego a Ele, com meu coração arrependido, Ele vai me perdoar. O próprio Davi disse, Salmo 51, 17, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Se ainda assim, vamos dizer assim, há uma dificuldade, procure um líder ou alguém que você nota na igreja que seja uma pessoa confiável. Cuidado muito ao fazer isso, porque alguns se ferem muito quando né, estão de bom coração tentando se erguer e às vezes encontram uma pessoa sem misericórdia ou cruel que acaba expondo o pecado. Mas procure uma pessoa que você tem consciência, né? Você tem segurança de que essa pessoa vai te ajudar. Confessa o teu pecado, conversa com a pessoa. Olha, tem este pecado aqui que
eu tenho dificuldade. Vamos orar juntos, vamos ver a orientação que é dada para que vença esse mal. Mas o fato é que eu preciso fazer tudo que for necessário para que aquilo seja removido da minha vida, né? Se eu tenho uma trave no meu olho, muitos tropeços eu vou ter, muitos tropeços. Preciso tirar isso da minha vida para que eu veja. Eu preciso ver direito. E aí eu vou olhar para mim e vou identificar coisas que eu preciso colocar diante de Deus. Nós temos o Espírito Santo que, vamos dizer assim, Deus nos deu justamente para vir e nos revelar estas coisas. Então, uma é a palavra, o outro é a oração. A oração, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, está em oculto. E ele vai nos recompensar quando eu falo com ele. O Espírito Santo vai trazer revelação ao meu coração das mais diversas coisas. Ele me, vai me acrescentar um entendimento que continuamos na visão que eu não tinha. Isto é visão, isso é ver bem. O Espírito Santo ele vai fazer isso. Ele vai me convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai trazer a compreensão. Ele vai me ajudar. Às vezes a pessoa pensa, o Espírito Santo está aí para me ajudar quando eu estou só chorando. Mas por que você está chorando? Né? Então, eu preciso evitar antes de chegar no choro. O Espírito Santo está lá para me ajudar, ele vai trazer. Então, a oração, a adoração, o jejum. Então, amados, pode parecer um negócio, oh, mas tudo isso, bem, trata-se da minha vida, da sua vida. Trata-se de você ser feliz, trata-se de deixar a sua família feliz. O problema não é só a gente. A pessoa que não está feliz, não está bem, ela dá um jeito de fazer com que os que estão em seu redor não estejam bem. Agora, pensa bem. Eu falei aqui no início que a gente ia fazer isso juntos. Quando Jesus diz que um cego não pode conduzir outro cego, que os dois caem, imagina um pai de família que tem uma trave no seu olho. O que será da sua família? Olha, amados, às vezes a pessoa tem uma capacidade maravilhosa, até entendimento do reino, mas não pratica, tem trave. A família inteira sofre por causa do pecado, por causa da trave desse pai de família, porque ele não tem entendimento. Então, se eu, como líder, ou na igreja, ou em casa, se eu não procurar corrigir os meus erros, quando a pessoa chegar e falar assim, olha, você você pisa na banana, na casca da banana aqui, feio. Não, não se milindrem, não se fique se lamentando, vai para consertar. Tem que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu já fiz muita gente infeliz por causa desse meu erro. Famílias, irmãos, são destruídas por causa de trave no olho, por causa de pecado. E assim você pode pensar, não, eu vou te dar o exemplo de Davi. Davi destruiu a sua família quando houve pecado com Betseba. A família, o reino, foi uma vergonha. A nudez dele apareceu, o pecado apareceu. Não adianta tentar se esconder, não é verdade? Não adianta tentar. Esse negócio de esconder é um raciocínio do inferno.
Nós temos que ir e falar: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda, realmente eu preciso. Como é importante, Senhor, o teu sangue, que me purifica, me perdoa. E ali os meus olhos se abrem. E ali eu começo a caminhar realmente como precisa. E eu posso ajudar os outros. Só que eu não vou ajudar mais com a trave no olho. Eu vou ajudar com entendimento, com amor, com misericórdia. Assim como a apóstola faz. Quando a pessoa tem uma dorzinha, ela que chora. Eu não sou assim, realmente não sou, gostaria de ser mais, mas cada um tem o seu jeito. Mas esse amor, esse cuidado, essa coisa de erguer a pessoa, como é necessário. Amados, para a gente ver a nossa atraso, nós temos que procurar na palavra. O Espírito Santo vai nos mostrar quando eu escolho buscar. Quando eu não tenho interesse, meu coração se endurece. Quando meu coração se endurece, eu não vou ser sensível ao Espírito de Deus, não. Eu posso ter o Espírito, mas eu não vou ser sensível a ele. E tem o outro lado, posso ter um dom maravilhoso, mas eu tenho a trave no meu olho. Então, em nome de Jesus, vamos meditar na palavra, vamos orar, vamos jejuar, vamos adorar, para poder ver o nosso Deus como é. Porque quando os nossos olhos estão abertos, estão bons, estão cumprindo o seu papel, você vai se constranger com a grandeza, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Porque você vai ver, nossa, ele é assim e eu sou tão duro que eu preciso mudar. E isso, você vai conseguir levar uma vida leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, em nome de Jesus, fica com essa palavra. Vamos dizer assim, é um conselho. Vamos seguir isso. Pode haver outras formas, mas eu me fixo nestas, né? E é o que vai me ajudando, né, a melhorar, porque eu não sou ainda perfeito. Estou buscando melhorar. Quanto melhor eu for, melhor vai ser a minha família, melhor vão ser aqueles que convivem comigo. Eles vão se agradar de mim. Eu preciso disso. É, é algo imprescindível a gente ter os nossos olhos lavados no colírio de Deus, na sua palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.